Boa noite, meu querido. Graça e paz, amém? Graças a Deus. Eu quero convidá-lo, abra a tua Bíblia na livro de Tiago 7:8, atitudes do enfrentamento de dificuldades. E vou usar como base para essa palavra, listando algumas atitudes que eu e você precisamos contar em tempo de dificuldade, luta. Eu quero ler com você livro de Tiago 7:8. Se não ia ficar muita coisa listada, com certeza nós não íamos aproveitar bem. Deus é graça, a gente volta na semana seguinte trabalhando então o verso 9 e o verso 10. Eu vou ler apenas o verso 7 e o verso 8. Olha o que Tiago escreve. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a ele, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. E vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Com certeza, eu e você, ao longo da vida, enfrentaremos muitas dificuldades. Nós não estamos imunes, não estamos livres de enfrentar dificuldade. Visto ser impossível não passar por luta, se eu tivesse opção, eu optaria por outra dificuldade. Mas já que eu vou ter que enfrentar, eu pensei, com base nesse texto, em algumas atitudes que você devemos ter em mente na hora de passar por elas. E a primeira atitude que eu gostaria de destacar nessa noite está no verso 7. Olha o que diz Tiago 4:7. Diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, pode tocar a rádio para nós lá. A primeira atitude está explícita no texto. A primeira atitude que você devemos ter é nos sujeitar a Deus. Querido, irmão e irmã, guarde isso. Você, querendo ou não, vai enfrentar dificuldade. Então, quando isso acontecer, em você, precisamos aprender a nos sujeitar a Deus. O texto diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Talvez aqui esteja uma questão seríssima que eu e você precisamos ter clareza. Em você, precisamos ter clareza de que a sujeição a Deus, eu quero toda a tua atenção neste instante, a sujeição a Deus deve vir antes da resistência ao diabo. E por fim, então, a fuga de Satanás. Guarde essa ordem dos fatores. Eu primeiro me sujeito a Deus. Depois de haver me sujeitado a Deus, eu resisto a Satanás. E depois de eu ter sujeitado a Deus e resistido ao inimigo, só então, e preste bem atenção nisso,
só então o inimigo bate em retirada. Eu quero tocar nesse momento em dois assuntos que vou tocar em duas frases que é muito comum no meio da igreja, que você, se você é frequentador de qualquer grupo religioso, você já escutou ou já disse essas duas frases. Primeira frase é nossa liberdade em Cristo. Pastor, eu fui liberta em Cristo Jesus. Grande verdade. Eu também. É verdade. Eu e você somos libertos em Jesus. A segunda frase que você ouviu falar é que o inimigo vai fugir de nós. São duas verdades. Primeiro, é verdade, eu fui liberto em Jesus. E também é verdade que o diabo vai fugir de mim. Agora, deixa eu tratar disso com um pouco mais de clareza nesta noite. Essas verdades, embora sejam verdades, são verdades relativas. Eu temo de não ter expressão para me comunicar corretamente, mas o que vem no meu coração é que essas são verdades relativas e não são verdades absolutas. Eu sei que eu corro o risco de me expressar mal. Talvez você possa trabalhar isso melhor e achar uma nomenclatura que se encaixe melhor nessa palavra, mas eu quero reafirmar isso. Tanto o fato de eu ser liberto em Jesus, quanto o fato do diabo fugir de mim, são verdades. Porém, não são verdades em todo o tempo. Não são verdades absolutas em todas e qualquer circunstâncias. Se você puder me acompanhar, anotando ou só olhando o Data Show, eu vou pegar o meu texto favorito quando eu penso em verdades, olha bem, não é mentira, em verdades absolutas ou verdades relativas. Se você puder me acompanhar, olha o que diz aí em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11 a verso 13. Fala assim: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos com ele, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. E o verso 13, que você sabe de cor, fala assim: se formos infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Eu peguei esse texto, embora ficou pequena a projeção, para tentar me expressar melhor quanto à questão da verdade absoluta e verdade relativa. Nesse texto, nós temos uma única promessa absoluta. E temos três promessas que, embora verdadeiras, não são absolutas. Por quê? Porque são relativas. Qual que é a promessa absoluta desse texto? É a fidelidade de Deus. Olha o verso 13. Se formos infiel, ele permanece fiel. Por quê? Porque Deus nunca nega a si mesmo. Não tem, isso é a verdade absoluta. Em toda e qualquer circunstância da minha vida, Deus é fiel. Não tem nada que eu possa fazer para contribuir positiva
ou negativamente para a fidelidade de Deus. Ainda que eu seja infiel, Deus permanece, porque absolutamente Deus é fiel. E Deus não pode negar-se a si mesmo. Não tem nada. Absolutamente nada. Que você possamos ou podemos fazer para que Deus cresça ou diminua em fidelidade. Agora, as outras três promessas do texto não são absolutas. Não sei se o termo está correto, mas elas são relativas. Por quê? Olha bem para a tua Bíblia, já que a projeção ficou pequena. Olha bem para o texto bíblico. A minha vida em Jesus está ligado à minha disposição de morrer por Jesus. Então, a promessa da vida não é absoluta. Ela é relativa. Eu tenho vida na medida direta que eu estou disposto a morrer com Jesus. Você consegue entender isso? O verso 11, palavra fiel é essa. Se morrermos com Ele também viveremos. Então, a minha vida em Jesus está ligada à minha disposição de morrer. Se eu não tenho disposição de morrer, eu também não tenho a promessa da vida, porque, embora a verdade, ela é relativa. A mesma coisa acontece com o reinado. Eu vou reinar com Jesus segundo a minha disposição de sofrer por Ele. Olha o verso 12. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Ah, pastor, eu quero a vida abundante aqui agora. Eu não estou disposto a sofrer. Então, querido, você não vai reinar. Tem igreja aí que tem te ensinado a ficar rico, mas não vai levar para o céu, não. Porque não te ensina a sofrer. O reinado na glória está totalmente ligado à minha disposição em sofrer na terra. Porque eu só vou reinar se eu estiver disposto a sofrer. E por fim, ele também condiciona, no verso 13, se nós o negarmos, ele nos negará. Ah, pastor, eu tenho certeza. Jesus não vai me negar diante do Pai. Sei. Você o negou diante da faculdade? Quando seus amigos levantaram a tese lá, que era contrária ao cristianismo, você teve coragem de defender? Ah, não, pastor, sabe, é politicamente incorreto. Eu não posso ir contra o que a sociedade fala. Então eu fiquei quietinho. Se você negar a tua fé diante dos homens, Jesus vai negar você diante do juízo. Por quê? Porque são verdades relativas. A única verdade absoluta do texto é que Deus é fiel. Se você negar, Ele vai te negar, querido. Se você não quiser morrer, não vai viver. Se você não quiser sofrer, não vai reinar. Todavia, Deus continua sendo fiel. Porque fidelidade não é relativo. Fidelidade é incondicional. É em todo tempo, em todo lugar. Eu quero voltar às duas afirmações que eu fiz esta noite, que são verdades, porém são verdades relativas. A primeira verdade, acho que eu até coloquei lá, fui liberto do império das trevas. É verdade ou é mentira? É verdade. Eu e você fomos libertos do império das trevas. Mas é uma verdade relativa. Sabe? Qual que é o texto que a maioria de nós usamos para falar que fomos libertos em Jesus?
Colossenses, capítulo 1, verso 13. Você nunca me fala sobre isso? Ah, pastor, Colossenses fala que eu fui liberto. É verdade, ó. Fala assim, e ele nos tirou. Minha outra versão diz ele me libertou. E ele nos tirou da potestade das trevas. Está certo isso? O que fala depois? E nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Então você é livre, querido? Olhando para esse texto, não. Eu sou livre das trevas. Mas eu fui transportado para outro reino. Eu sou escravo do amor. Não dá para ser livre de tudo. Tem gente que quer ser livre tanto de Deus quanto do diabo. Não consegue, meu querido. Deus não vai te libertar de perto das trevas para você viver a tua vidinha qualquer. Deus não vai te libertar de perto das trevas a menos que você e eu estejamos dispostos a ser transportados para o reino do Filho do seu amado ou do seu amor. Então, o crente é livre? Pelo que sim, pelo que não, porém não muito. Porque ele é livre do poder do inferno. Ele é livre do poder de Satanás. Ele é livre do poder das trevas. Mas ele se tornou um escravo do reino do amor. Por isso, querido, que em você não temos, por exemplo, a liberdade de não perdoar. Porque você não é livre. Se você entende cristianismo, você foi comprado com alto preço. Se você foi comprado, você foi escravo, querido. Só que ao invés de ser escravo de um tirano, escravo de um déspota chamado Satanás, que levava você para a vida do desprazer, para o mundo das drogas, para o mundo do crime, para o mundo de tudo que não prestava, agora você ganha a liberdade para ser livre no reino do amor. Sabe qual é o meu medo? É que alguns de nós, e eu me coloco nisso em mais intensidade do que a maioria de vocês, alguns de nós queremos usar da liberdade gerada em Cristo e nos achamos livres, tanto do bem quanto do mal. Por isso que alguns de nós temos liberdade, por exemplo, para não vir no culto. Eu não me sinto escravo. Eu não me sinto que Jesus é meu Senhor. Se eu preferir ficar assistindo um jogo de basquete, futebol, voleibol, ou qualquer outra coisa, eu fico. Afinal de contas, ninguém manda em mim. Eu fui livre. Livre do quê, querido? Você foi transportado de reino. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que nos sujeitar a Deus. Qual que é o tema da primeira ministração? Me sujeitar a Deus. Me sujeitar é perder a minha autonomia. É me tornar sujeito. Ah, pastor, eu não vou perdoar. Quem sou eu e quem é você para perdoar, querido? Quem sou eu e quem é você para determinar o que eu posso fazer ou não? Se eu tenho um rei que me comprou, que me libertou da droga, que me libertou da avareza, que me libertou de todos os traumas da minha infância e me transportou para o reino do Filho do seu amor, como que eu posso não fazer? Ou você acha que pode? Você é sujeito. Lembra o que o texto diz? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Nós não teremos ousadia de resistir a Satanás, a menos que nos sujeitemos a Deus. Em tempo de crise, em tempo de dificuldade, nós precisamos nos sujeitar a Deus. A segunda verdade
que eu acabei de falar? Não, pode voltar. Ó, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É só meia verdade. Porque se você e eu não nos sujeitarmos a Deus, não tem como resistir ao diabo. Se eu perguntar aqui, quantos querem resistir a Satanás? Todo mundo quer resistir ao diabo. Mas o mandamento é esse. A palavra fala assim, resistir ao diabo e fugir de vós. A palavra fala assim, sujeitar-vos a Deus. Deixa eu perguntar para nós dois só para mim e para você. Nós somos sujeitos à vontade revelada de Deus? Você sabe como que Deus quer que você mexa, por exemplo, com as suas finanças? Ah, pastor, eu não resisto. Não é que você não resiste, você não sujeita. Quando você pega o teu salário, você não... E quando você não tirou aquele Deus, que você não se sujeitou a Deus. E não tem como resistir ao diabo sem primeiro se sujeitar a Deus. São verdades relativas. Muitos de nós não temos conseguido resistir ao diabo e muito menos temos visto ele fugir de nós. Por quê? Porque nos rebelamos à sujeição da vontade de Deus. Eu não quero me sujeitar a Deus. Eu poderia ficar por aqui só. Se você e eu entendemos isso, nós precisamos nos sujeitar a Deus. Depois que eu me sujeito, depois que eu me coloco embaixo da vontade de Deus, então eu posso, em ousadia, resistir ao diabo. E uma vez sujeito a Deus, resistir do diabo, assim, aí sim, ele vai fugir de mim. Mas você está lá cheio de rancor, cheio de milindro, com o cunhado, com o tio, com a sobrinha. Mas não sei por quê, pastor, o diabo não foge. Olha que não foge, querido. Você tem um Deus que ordenou você perdoar. Você tem um Deus que não te deu opção de não perdão. Você se deu o direito de manter uma rusga, manter uma mágoa da vizinha, sobrinha, do genro, da nora, do sogro, do papagaio da vizinha. Querido, não interessa, olha bem para mim, não interessa o que fizeram para você. Foi muito menos do que você fez em relação à santidade de Deus. E Deus te perdoa integralmente. Ah, pastor, eu não consigo perdoar. Então, que você não consegue se sujeitar à ordem de Deus, sinto muito, não adianta resistir ao diabo. Porque o diabo não tem medo de cristãos. O diabo tem medo de gente sujeita, submissa. Gente que não tem vontade, gente que não tem agenda própria. Eu toquei no assunto da finanças aqui, toquei outro assunto. A tua agenda prioriza o Senhor? Para mim entrar no texto, a tua agenda está sujeita à vontade de Deus? Você sabe aonde que Deus quer que você esteja amanhã, às 6:45 da noite? Pois a tua igreja está reunida num culto para evocar a bênção de Deus. Ah, pastor, eu sei, Deus quer, mas sabe, eu não consigo ir, porque eu tenho a minha agenda particular, eu tenho meu mundinho próprio. Querido, se você não se sujeitar a Deus, não adianta resistir ao diabo. Eu tenho que sujeitar as minhas vontades, minha agenda, meus recursos, minhas prioridades. Por quê? Porque quem é sujeito a Deus, quem está debaixo da sugestão de Deus, esse sim pode
resistir ao diabo. E se o diabo fugirá dele. Não adianta resistir o diabo na força da carne. A nossa carne vai servir a alguém. Guarde bem isso. Você vai servir a alguém. Se você não resolver servir a Jesus em amor, você vai servir a Satanás em ódio, em rancor, em mágoa, em dúvida, em incredulidade, em vício, em prostituição, em engano, em mentira. Ninguém é livre, querido. Ah, pastor, eu fui livre. Livre uma ova. Foi livre do império das trevas, mas foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Quando perguntar se você é livre, aonde estão os livres? Pense 2 vezes antes de erguer a mão. Pense 2 vezes. Se você é dono da tua agenda, se você é dono do teu dinheiro, se você é dono dos teus interesses, se você é dono do teu sentimento, porque você não se sujeitou a Deus. Eu tenho que sujeitar meus sentimentos, minhas decisões, meu dinheiro, meu tempo, minhas vontades. Tenho que sujeitar a Deus tudo que eu tenho. Sabe por quê? Quando eu me sujeito a Deus e resisto ao diabo, ele foge de mim. Querido, eu fico triste em pensar que a igreja é maior no domingo à noite do que domingo de manhã. Porque, pastor, eu preciso descansar. Eu não sujeito o meu descanso à agenda de Deus. Por isso eu não vou na escola dominical. Eu não abro mão do meu joguinho de futebol, eu não abro mão da minha manicure, eu não abro mão do meu cabeleireiro, eu não abro mão disso. Mas na escola dominical não dá para ir. Não vou não. Enquanto tenho você, eu digo isso de mim. Nos sujeitarmos a Deus, nós vamos tentar resistir ao diabo e sermos frustrados. O que falta para mim, para você, não é resistência a Satanás. É sujeição a Deus. Por isso que você não vai perder o joguinho de quarta-noite, mas vai perder o culto. Porque a tua agenda não está sujeita a Deus. Por isso que você chega atrasado no culto, mas toda maquiada, toda bonita, toda emperequetada, porque você não se sujeita a Deus. Mais vale a tua imagem do que a tua adoração, não é? Pastor, eu estou resistindo ao diabo. Eu sei. Eu tenho certeza que 99,9% dos que aqui estão resistem ao diabo. A minha pergunta é: quantos de nós nos sujeitamos a Deus? Querido, vamos ser sério. Talvez eu nem passe muito desse ponto e não tem problema também. Você não acha alguém que vem num culto, ou vai numa missa, numa celebração, domingo à noite, não quer resistir ao diabo? Lógico que quer. Resistir ao diabo quer. Mas talvez eu pense que também quer resistir a Deus. Porque se o culto passar 10 minutinhos daquilo que a tua fome ordena, você fica um pavão de bravo. Afinal de contas, pô, demorou 2 horas e meia o culto. Por quê? Porque a tua agenda é tua. Você programou já às 8h30, né? Então ninguém pode mexer no teu mundinho, não é assim? Nós nos sujeitamos a Deus, querido. Sabe o que acontece? Por não haver sujeição à vontade de Deus. Ainda que eu tente resistir ao diabo, o diabo não foge de mim.
O diabo não foge de crente resistente. O diabo foge de crente obediente. Ah, pastor, estou resistindo. Está resistindo. Às vezes nós, eu e você, resistimos tanto a Deus quanto ao diabo. Temos vontade própria. Conhece irmãos que gastam tanto que nem o devorador, você é louco de mexer com ele. Eu não vou mexer com esse bicho. Ele já gasta sozinho, se eu mexer com ele, vai roubar até eu. Tem demônio, tem medo de prestar para crente. Porque o cara não rouba até a Deus, não vai roubar o diabo. O cara não dá nem dízimo. Tem coragem de roubar a Deus, não vai roubar Satanás? Está louco. Tem irmão que tem certeza que o diabo não mexe, não é louco de mexer com você. Sabe por quê? Nós temos vontade. Nós temos posições. Nós temos sonhos. E eu tenho medo que muitos dos meus sonhos, das minhas projeções, são boas, mas não estão sujeitas a Deus. Por isso que nós resistimos o diabo, e mesmo assim o diabo não foge a gente. Deixa eu vou pedalar mais rápido agora. Deixa eu dizer para você, para mudar de assunto. Eu teria 4 tópicos nesses primeiros 2 assuntos, 2 versículos. Não é resistência, é a sujeição. Se você não está disposto a se sujeitar a Deus, querido, pare de resistir. Porque não adianta só resistir ao diabo. A maioria, 100% do povo ligado à igreja, resiste ao diabo. E a maioria do povo que vive no país cristão como o nosso, resiste ao diabo. Mas a minoria de nós não tem ousadia para se sujeitar a Deus. Quero repetir o texto com você. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. A segunda atitude que eu quero propor essa noite, eu vou ser um pouco mais rápido agora. A segunda atitude, eu preciso me achegar a Deus. Uma vez que eu me sujeitei, preciso agora me achegar. Olha o que diz o verso 8. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós. Deus pede que eu e você nos acheguemos a Ele. E já de antemão nos garante, eu vou me achegar a vocês. Eu tenho a proposta do aconchego da minha parte. Eu tenho o desafio do estreitamento de relacionamento da minha parte. E tenho a garantia absoluta do estreitamento de Deus comigo. Para o filho pródigo achegar-se ao pai, ele precisou abandonar as imundícias que está vivendo no mundo natural. Quando o filho pródigo decidiu voltar para o pai, a Bíblia fala que o pai o avistou de longe. Eu amo essa ideia. De um Deus que, à vista de longe, e na mínima iniciativa minha de me chegar a Ele, isso revela a mim. Eu não preciso separar, talvez, a semana inteira de oração. Se eu separar 15 minutos por dia e me achegar a Deus, Ele vai estar lá ávido para se revelar a mim. Sabe por quê? Quando eu me chego a Deus, Ele com
certeza se achega a mim. Olha o que diz o profeta Zacarias, capítulo 1, verso 3. Portanto, diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Se primeiro você se sujeita, e quem se sujeita faz por obrigação, depois ele achega. E quem se achega, faz por carinho. Quem se achega, é por prazer de estar perto. Quem se achega porque conhece a pessoa amada. Que Deus não quer ter comigo e com você uma relação semanal. Deus quer ter conosco uma relação diária, contínua. Ah, pastor, a igreja está cheia. Toda igreja está cheia. Toda igreja está cheia. De domingueiro, toda igreja está cheia. Eu quero ver, eu estava fazendo umas contas, esqueci agora aqui, estava fazendo umas contas um dia lá na igreja. Se nós pegarmos 140 irmãos, para orar 10 minutos por dia, 10 minutos é pouco, hein, querido? Nós fazemos um relógio de oração que dura o dia inteiro. E se cada irmão chegar a orar 10 minutos, sabe o que acontece? Alguns irmãos meu e teu tiveram que ir no relógio de oração 2 horas, 3 horas, 4 horas. O dia o Alisson foi 6 horas. Foi impossível. O meu irmão teve que orar 6 horas porque eu não tenho prazer de me chegar a Deus. Vou conversar com o Alisson, vamos montar um relógio. 10 minutos por dia. Nós cobrimos o céu de Arapobras de oração. Você vai ver o avivamento da cidade, sabe por quê? Porque você está se achegando a Deus. E quando nós nos achegamos a Deus, não tenha dúvida, Deus se achegará a nós. Eu devo ter repetido a palavra do Diego, do um talento, umas 4 vezes por semana. Até falei para alguém, o Diego pregou tão bem que eu achei que era eu. O Diego, você foi tão bem que eu achei que era eu. Eu falei, não pode ser eu, não é possível. Ele pegou algo na minha cabeça, não é possível. É? Querido, nós não precisamos de gente campeão de orações. Sabia continha também. Quem for bom de matemática aí, faz aí. Para dar 10 minutos por dia. Quanto precisa para cobrir um dia de oração? Se não me engano é 140. Alguém multiplica aí. Nem lembro quanto mais. Mas alguém faz a conta ali. Quem for bom de geografia, faz a conta aí. 144. Deus não precisa de 5 pessoas que estão dispostas a orar 2 horas por dia, 3 horas por dia. Deus precisa de 144 pessoas que orem 10 minutos só. Você tem 10 minutos para orar, querido? Você pode chegar a Deus? Porque se você se chegar, Ele vai chegar a você. Olha, a primeira atitude que eu sugeri é nós precisamos nos sujeitar a Deus. A segunda, precisamos nos achegar a Deus. Vamos ver a terceira agora, para a gente poder ter essa e mais uma, só para poder encerrar. A terceira atitude é limpar as mãos. Coloca o texto para mim lá, fazer favor. Vós, eu não pus o texto, então volta do verso 9, né? Pode voltar que vai ter ele aí. Ou volta no primeiro lá que vai ter. Pode voltar. Opa, vai, mais um. Ó, opa, não é esse não. Mais um. Opa, ó, mais um. Volta mais um. Chegar a Deus e chegará a vós. Está errado aquele limpar ali, eu errei. É limpar as mãos, pecadores. A terceira atitude, pode voltar lá, é limpar a mão. E limpar a mão
fala de santidade. Limpar a mão fala de um desejo do meu coração de não pegar tudo que é impuro. Limpar a mão fala do processo de ser santo. E ser santo, querido, não é só conduta. Ser santo é ser separado. Ser santo significa que o mundo não pode contar comigo. Por quê? Porque eu sou separado, eu sou de Deus. Não é que eu não tenha vontade, é que eu sou separado. Ah, pastor, eu preciso lutar contra o pecado, não quero retornar, né? Então, pare de lutar contra o pecado, se sujeita a Deus e luta contra o pecado depois, primeiro se sujeita. Mas se você já tem se sujeitado a Deus, uma das melhores maneiras de você lutar contra o pecado, que eu vou ser simplista agora, me perdoe a simplicidade, é você se sujeitando às Escrituras. Tá chique, pastor, não tem nem Bíblia, né? Agora repete. Não dá nem pegar a Bíblia na mão mais. Né? Olha o que diz João, põe o texto para nós, querido. Olha o que diz João, capítulo 15, verso 3. Vós já estáis limpos. Através do quê? Pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, você pode achar que é brincadeira. Mas tem gente que vai abrir Bíblia hoje e só vai abrir semana que vem no culto. Seria engraçado se não fosse trágico, né? Mas tem crentes que mesmo tendo no celular, mesmo tendo hoje para ouvir, né, mesmo tendo ali em folha, não vai ler. Querido, você só vai ficar limpo à medida que você se expor às Sagradas Escrituras. Santidade não é mudança de comportamento, não. Quem muda o comportamento é a religião. Que põe regrinha, não pode. Minha santidade tem que ser fruto de uma íntima experiência com Deus. Eu não sou limpo porque eu estou lutando para não fazer. Eu sou limpo porque eu me exponho a uma palavra que me limpa o dia todo. Me purifica toda manhã. Fala com seriedade comigo. Se você tratasse os seus negócios como você trata a tua fé, você teria falido, teria. Se você tratasse os teus investimentos, os teus clientes, o teu patrão, como você trata a tua fé, você estava quebradinho, não estava? Deixa eu falar com você. Se você tratar a tua fé como a maioria de nós tratamos os nossos investimentos, esse país estaria vivendo um grande avivamento. Sabe qual é o problema? Tem pais que deixam o filho faltar a escola de campo e no cursinho. Aí o filho entra na faculdade e se desvia. Aí o pai não sabe por quê. Não sabe, porque você falou para ele, pai, que é mais importante cursinho do que escola dominical. Está aí, teu filho vai para o inferno. Tudo bem, pode ser engenheiro, pode ser advogado, pode ser médico, pode ser empresário, mas vai para o inferno. Porque você não expôs o teu filho às Sagradas Escrituras, que pode fazê-lo apto para a salvação. Teu filho está lutando contra o pecado porque você não ensinou a ler a Bíblia. E ninguém é limpo porque está na igreja, é limpo pela palavra. Olhando para esse texto, que você e eu somos limpos pela palavra, quando nós estamos limpos ao imundo hoje? Quando nós hoje ficamos fora da escola bíblica, e alguns nem foram, quando nós nos expomos hoje 10 minutos às Sagradas Escrituras? Santidade, querido. Não é disposição apenas em mudar comportamento. Santidade é me expor às Sagradas Escrituras. Sabe o que Hebreus fala? O texto também está na anotação, pode colocar para nós. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual
ninguém verá o Senhor. Ah, pastor, eu sei que no dia do julgamento, a graça vai me salvar. Deixa eu parar de você. Se a graça não te libertar do pecado, com certeza vai te libertar do inferno. Se você está contando com a graça só para ser livre do inferno, vai para o inferno. Porque graça me capacita a não pecar. Graça não é para ser invocada. Depois, eu pequei porque tudo é de graça. E lá, Jesus morreu por mim, eu vou para o céu. Vai para o céu uma ova. Se a morte de Jesus do Calvário não te fez apto a ser santo, não vai fazer você apto para ser salvo. Que graça barata é essa? Que nos permite pecar. Quem diz para você que a graça te dá para pecar, querido? Limpai vossas mãos. Deixa eu encerrar essa palavra. Primeira atitude, eu devo me sujeitar a Deus. Segunda atitude, eu devo me achegar a Ele. Terceira atitude, de repente da minha posição, eu tenho que lavar as minhas mãos. Já que eu não vou entrar no verso 9, que eu havia pensado, nem preparei os slides, eu vi que não dá tempo. A quarta atitude, com essa eu vou encerrar, é purificar o coração. Não sei se eu pus o texto de sequência aí, tenta para mim, agora pus. Chegar a Deus, chegará a vós, limpar vossas mãos, pecadores. E vós, presta atenção nessa palavra, eu vou encerrar. Vós, de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Olha bem, querido. Pastor, qual que é a diferença de santificação e purificação? A santidade é o que eu trabalho a nível magisterial. Eu preciso de muitas coisas para perceber, por exemplo, que roubo, adultério, mentira, assassinato é pecado. Agora, aqui fala de uma atitude de purificação de coração. E quem precisa ter coração purificado? Olha, eu tentei pôr em vermelho, não resolveu muito, né? Vós, de duplo ânimo. Vamos pensar um pouco nisso, antes de a gente ir embora. Quantas vezes nós não temos ânimos em duplicidade? Eu não torço só para o meu time ganhar. Eu torço para o outro perder. Porque eu não tenho ânimo só nas coisas boas. Eu também me alegro com a desgraça dos outros. Quantas vezes nós, crentes em Jesus Cristo, que oramos, cantamos, levantamos a mão, nós estamos com o ânimo doble. Estamos divididos entre servir a Deus ou servir a nós mesmos. Porque o que é ânimo? Ânimo é aquele que me move, aquele que me anima, aquele que me faz viver. E às vezes eu tenho medo de que eu e você não tenhamos ânimo somente em Deus. E sabe o pior? Talvez você não seja tão picareta que nem eu. Mas eu até arrumo justificativa bíblica para justificar meu ânimo doble. E cito Paulo. Põe o texto para mim lá, de Paulo. Olha o que Paulo falou. Vou fazer, sou igualzinho Paulo, miserável homem que sou. Quem me livrará ao corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá. Eu errei o texto, eu pôr o texto anterior, quando Paulo fala assim, logo anterior a esse, Paulo fala assim, o bem que eu quero, eu não faço. O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, está sempre
diante de mim. Sabe por quê? Ânimo doble. Ele quer uma coisa, mas faz outra. Deixa eu até, só olhar esse apontamento aqui e vou enterrar. Ah, pastor, nem Paulo, que era Paulo, conseguiu ter ânimo único. Porque ele queria fazer o bem e fazer outro. Sabe quando Paulo escreveu isso? Por volta do ano 55 da fé cristã. Numa das suas primeiras cartas. Ah, pastor, até Paulo, que era Paulo, ele tinha ânimo doble. Não tinha, não. Quando Paulo escreveu o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu quero ter de mim, foi 11 anos, aproximadamente, antes de escrever a sua última carta. Sabe que Paulo escreveu sua última carta? Põe para mim, querido, 1 Timóteo, fazer favor, eu vou encerrar com esse texto. Olha como que Paulo escreve a sua carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, pode pôr outro texto. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual saiu o justo juiz me dá naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que guardam a sua vida. Sabe, querido, existe um número de pessoas no nosso meio que ainda é passível de ter ânimo doble. Porque está lutando contra o pecado, está lutando contra vício, está lutando contra um monte de coisa. E tem ânimo doble, que ele tem ânimo, tanto em Deus quanto no mundo. Mas eu e você, que somos cristãos há mais de 5, 6, 7 anos, nós temos que purificar o seu coração, querido. E temos que verificar o que nos anima. Tem crente que o que anima ele a dar dízimo é que Deus vai repreender o portador. Então não tem ânimo em Deus, ele tem ânimo em si próprio. Vai para o inferno, ser dizimista mesmo. Porque o ânimo do cara é bizarro, é duplo. Eu e você precisamos aprender para termos atitudes, amados, de purificação, não só de comportamento. Igreja não é reduto comportamental, igreja é mudança de intimidade, ânimo doble. Quantas vezes eu me vejo, né? Estou no altar e o pessoal vem para frente, gosta de chorar, e eu choro muito. Eu estou pensando, por que eu estou crente? Por que eu estou contente? Porque minha igreja está crescendo e eu estou ficando famoso? Ou porque essa pessoa vai para o céu? Às vezes nossos ânimos são dobros. Até temos atos nobres. Vamos ser sinceros. Temos motivos egoístas. Eu vivi essa experiência no primeiro ano ministerial. Tinha saído da universidade, devia mais nota para a faculdade do que a Alemanha depois da guerra. Quando eu saí da faculdade, né? Eu tive duas experiências gostosas. Né? Quando eu saí da faculdade, eu devia tanta faculdade que nem Hiroshima e Nagasaki devia igual eu. E no ano seguinte eu fui candidato a vereador em Cambará. Eu fui tão mal votado em Cambará que eu fiquei devendo voto para a Justiça Eleitoral. Queria transferir o título, não podia. Tinha que voltar lá para votar, porque eu devia dar voto. Aí eu peguei a primeira igreja. Igreja pequena, pouco recurso. Eu aguardo com tudo que tinha acontecido comigo, com as minhas dificuldades acadêmicas. Já contei para vocês. Um dia eu pude de Deus. Eu vou orar. A hora que o sol se pôr, eu vou entrar na oração. E eu só vou sair do escritório quando amanhecer o dia. O sol se pôs, eu me tranquei no escritório da igreja. Comecei a orar, comecei a clamar a Deus, orar a língua estranha, ler a Bíblia. No meio da madrugada, noite fria, Deus falou sobre o meu coração. Atos nobres por motivos egoístas.
Comecei a chorar. Que tudo que eu queria, querido, é ter uma igreja. Na época, eu sonhava com menos do que a metade disso aqui. Mas já serviria para esfregar na cabeça, no rosto do bispo: olha, eu sou bom pastor. Mas serviria para mostrar ao meu professor: vocês reprovaram, eu sou bom pastor. Ânimo dobre. Atos nobres. Um homem que jejuava, um homem que lia a Bíblia, um homem que orava. Ânimo dobre. Coração ávido por qualquer coisa que me projetasse no mundo ministerial. Talvez você não seja assim tão ruim quanto eu fui, quanto eu sou, né? Talvez você não tenha tanta maldade quanto eu tenho, a ponto de pegar Paulo e dizer que o pecado que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Quer dizer você que Paulo não morreu assim. Paulo foi assim e continuou vasto na fé. Paulo não encerrou a vida escrevendo aos Coríntios que o bem que eu quero eu não faço. Paulo encerrou a vida dizendo ao seu jovem discípulo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Meu coração tem um ânimo dentro do Senhor, é pegar a coroa que está reservada para mim e para todos aqueles que amam a sua volta. Deus é graça. Eu vou voltar semana que vem ou na outra, não sei, continuando o verso 9 e 10 de Tiago 4. Mas eu quero que nesta noite você saia daqui tendo essas 4 atitudes no teu coração. Primeiro, o purificar o coração. O último, purificar o coração, lavar as mãos, achegar-se a Deus e sujeitar-se ao Senhor. Do mais, querido, eu me despeço de você esta noite, dizendo o seguinte: é inevitável passar lutas, mas eu posso passar luta sujeito à vontade de Deus, me achegando a Ele, purificando, lavando as minhas mãos e purificando o meu coração. Você me conhece, a maioria. Eu gosto de acabar o culto aqui ao altar, mas eu vou fazer ao contrário nessa noite. E se a tua saúde permitir, se você tem condição física para isso, gostaria de convidar você a ter um momento agora de recolhimento. Gostaria de convidar você a dobrar os seus joelhos diante do seu Deus, clamando ao Senhor que possa te capacitar a ter atitudes no meio da dificuldade. Se você pode, se o físico permite, dobre os teus joelhos diante do Senhor. Santa Labarrabarata Labachita Labaia. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você ora em língua estranha, faça isso por uns 2 minutos aproximadamente. Por quê, pastor? Porque você não sabe orar como convém. O Espírito vai interceder com gemidos agora. Espírito Santo, dentro da palavra que tu trouxeste ao meu coração, eu tentei expressar ao teu povo, Pai. Agora, tu que sondas, ó Pai, o coração, tu que fala o íntimo, Pai, repreende agora Satanás, Pai. Toda a força do inferno. Pai, eu sei que neste dia há centenas de dezenas e milhares de macumbeiros, Pai, das encruzilhadas, Pai, ofertando e oferendando aos seus deuses. Mas agora, Pai, manda um anjo teu
destruir a obra do inferno. Pai, traga à tua igreja consciência de sujeição, consciência de achegar-se a ti. Pai, livre da artimanha do diabo, traga a nós, o teu povo, a consciência das mãos puras e do coração limpo, Pai. Pai, não deixe que o diabo use nada que eu falei para atacar os meus irmãos, mas também para não deixar os meus irmãos ir para o inferno, escutando bons sermões, Pai, cantando bonito, Pai. Dê a Ti um povo santo, Pai. Levante a Ti homens e mulheres, Pai, de coração não mais doble, mas do coração único. Homens e mulheres de mãos limpas, homens e mulheres achegados a Ti e sujeito à Tua vontade. Pai, dispensa sobre a Tua igreja uma unção de vitória, para que essa semana, Pai, os desafios e lutas sejam vividos na plenitude do Teu Espírito. Nós oramos assim, agradecidos, e no poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se você pode, se assente no seu lugar. Aleluia, graças e paz, irmãos. Alegria poder revê-los, alegria estar de volta nesta casa, alegria ver que o Senhor continua operando na sua vida. Sempre é bom estar com vocês. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pela disponibilidade. Sei que são pessoas que têm um coração na obra, e o Senhor, com certeza, usou a vida de vocês, e uma colheita farta será feita nestas cidades. Mas é tempo de encerrarmos o nosso culto de hoje, e eu quero convidar vocês a se colocar de pé. Vamos estar louvando a Deus pela palavra ministrada aos nossos corações. Deus poderoso, Deus amado, nós somos gratos a Ti, pela maneira preciosa como o Senhor Deus, Tu falas aos nossos corações. Pela maneira preciosa, Senhor Deus, como Tu nos exorta em amor, a Senhor Deus, estarmos buscando a Tua face e verdadeiramente nos submetendo a Ti. Senhor, eu clamo em nome de Jesus, que a Tua palavra ministrada seja fixada nos nossos corações, seja, Senhor Deus, fixada no nosso espírito, para que dia após dia estejamos nos lembrando, Senhor Deus, da maneira como Tu nos ensinaste, nos advertiste, Senhor Deus, a nos submetermos a Ti. Senhor Deus, o principal é estarmos submissos à Tua vontade, porque quando nós fazemos isso de acordo com a Tua própria palavra, Pai, o diabo terá de fugir de nós. E aqui existe um povo a quem Tu levantaste para ser vencedor. Aqui existe um povo a quem Tu levantaste para fazer a diferença, para ser o sal nesta terra, para ser a luz, Senhor Deus, neste mundo. Então, Pai, que a Tua graça seja verdadeiramente com cada irmão e com cada irmã. E assim, Pai, eu clamo, para que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com cada irmão, seja com cada irmã, com cada jovem, com cada criança, nesta cidade ou em qualquer parte do mundo, onde haja alguém que proclame a Tua palavra, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana. Lembre-se de dar um grande abraço no seu irmão. Você é o amor de Deus sendo expresso na vida do seu irmão, da sua irmã.